Olá, boa tarde. O TV Esportes desta terça-feira destaca a Liga Nacional de Futebol de Cegos. O início da competição não foi bom para a atual campeã Gafuk. O time de Canoas conseguiu apenas um empate em 2 partidas. Em novo formato, com rodadas duplas, a competição nacional começou no último sábado em Canoas, na região metropolitana da capital. E a abertura teve a reedição da final da última Liga Nacional. Em quadra, a Gafuk e a Passe da Paraíba, um clássico da modalidade. E quem levou a melhor foram os paraibanos, que venceram por 2-1 de virada. Atual campeã e jogando em casa, a Gafuk saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Nonato. Mas a Passe empatou logo em seguida com Rainan. No final da partida, Jardiel fez o gol da vitória. O time canoense perdeu a invencibilidade na competição, após conquistar o título de 2025 de forma invicta. A segunda rodada foi realizada no domingo, mais uma vez no ginásio da Ubra. Fechando o dia, a Gafuk e a PDV de São Paulo protagonizaram o único empate do final de semana. O placar só se mexeu na segunda etapa. Nonato marcou para o time gaúcho. A Gafuk desperdiçou 2 cobranças de tiro livre e acabou castigada. Faltando apenas 50 segundos, Dudu converteu o tiro livre e igualou o jogo em 1-1. As equipes se reúnem novamente para a segunda etapa da competição nos dias 20 e 21 de junho em Fortaleza. A seleção gaúcha conseguiu um resultado histórico na primeira edição da Copa Sabesp de Remo Feminino, a inédita competição exclusiva para mulheres com barcos a 8 remos com timoneira. As gaúchas ficaram com a segunda colocação entre 9 embarcações. Nossas convidadas estavam lá em São Paulo. Recebemos aqui Manuela Marcilli, remadora e coordenadora técnica da Remo Sul, e Verônica Dietrich, técnica da Remo Sul, a Federação Gaúcha de Remo. Boa tarde, que maravilha receber vocês aqui novamente. Boa tarde. Para começar assim, já caiu a ficha que entraram para a história do Remo? Para mim ainda não. Ainda integrando tudo isso que está acontecendo, ainda integrando. 4 escolas diferentes, pouquíssimo tempo para treinar juntas, um esporte que premia ou prima pela organização, pela sincronia. Como é que foi isso tudo para vocês? E mais quantas pessoas, quantas atletas para vocês duas? Eu estava no barco, mais 7 amadoras e a timoneira. Eu acho que o principal desse projeto que eu percebo, assim, além de ter sido pioneira, essa questão foi o protagonismo de cada uma. A gente deu voz e conseguiu trabalhar com que todo mundo contribuísse para o crescimento. Então, eu acho que todo mundo se sente pertencente àquele espaço e trouxe uma vibração muito boa. Inclusive, todo mundo na competição sentia essa vibração da gente, assim. Então, nesse pouco tempo, acho que a gente teve esse mérito de ter conseguido trazer essa equipe junta, sabe? Então, para mim, esse foi o ponto alto. E por falar em voz, a fônica técnica Verônica. Eu estava do lado de fora do barco, né? Então a gente tinha os nossos combinados aqui, eu e a Manu, e a gente tinha criado as estratégias, né, em conjunto com as meninas. Isso é muito importante, que foi um trabalho realmente que a Manu deu espaço para cada uma ganhar o seu lugar, desde a timoneira, as atletas, né, eu como técnica, a médica que nos acompanhou, a fisioterapeuta, deu espaço para o nosso presidente também poder atuar, né, nos ajudar lá, trazendo toda a estrutura para que a gente pudesse apenas ir para a raia, fazer os treinos e criar um ambiente seguro, confortável, para que elas pudessem trabalhar juntas, né? Então, foi realmente incrível ver esse movimento de integração que aconteceu. E eu queria até falar sobre isso, porque foi justamente para isso que a Manu me convidou. Verô, tu topa, né, vir junto comigo nesse projeto? Eu sei que vai ser um grande desafio. O desafio é integrar. E o mais grandioso foi que o resultado na água refletiu a integração que aconteceu, que foi acontecendo cada vez maior. Nós fomos nos integrando, ganhando corpo e estrutura, e o resultado foi o pódio. O primeiro lugar ficou com a seleção do Rio de Janeiro, que são praticamente só atletas da seleção brasileira que treinam há muito tempo juntos. Vocês conseguiram a segunda colocação treinando 2 semanas Tinha juntas? a seleção argentina,
que veio fazer a representação da Argentina e para engrandecer também o evento. Então, a Argentina ficou com a segunda colocação e nós a segunda colocação do Brasil, né? Então, a gente recebeu medalha de terceiro, mas a premiação toda a gente recebeu como se fosse o segundo, porque a Argentina foi um barco convidado e também era a seleção argentina, né? Não seleção de estados. Então, dentro do barco da Argentina, tinham meninas ali que tinham participado de Olimpíada, então era um barco bem, bem forte. E depois de todo esse sucesso, pensam em manter essa seleção gaúcha? Continuar treinando para os próximos eventos? A cultura que se criou dentro do nosso projeto, né, foi tão forte que as meninas querem continuar. As mulheres querem continuar remando juntas, querem se unir para representar o nosso estado, a nossa bandeira. E isso, para mim, me arrepia toda, porque era sobre isso. Se a gente conseguisse construir essa cultura de integração, a gente tinha alcançado o pódio, assim, o melhor lugar possível, porque era sobre isso o nosso trabalho. Né? Então, eu acho que sim, que é possível continuar, mas existem muitos desafios, né? A gente teve muito desafio. Muitos desafios. Eu acho que essa questão de querer pertencer a uma seleção gaúcha, isso trouxe uma inquietação. Assim, daqui a pouco a gente vai ter que fazer outras seletivas, porque isso é muito perene. Um momento tu está bem, no outro momento tu te desvincula. Então, tem que estar sempre fazendo essa seleção e para ver a vontade dessas meninas em participar e pertencer a essa seleção estadual. Acho que é um bom processo a gente pensar daqui para frente. 4 escolas e cidades diferentes também. Eu sei que tem 4 que são de Pelotas. Como é que vai ser, se vocês conseguirem? Como é que vai ser esse isso? É o desafio. Esse é o primeiro Mais um desafio. Cidades diferentes? Cidades diferentes, Porque aí é isso, a gente tem que organizar a logística para que todas consigam se organizar. Como eu te falei, né, tinha te comentado, não estamos falando de mulheres que apenas remam, mulheres que têm profissões. Né? Elas não são contratadas, né? Não são atletas profissionais, algumas ainda não são. Outras já estão no remo há muito tempo. Então, elas não são só do remo. Então, organizar toda a vida delas para que a gente possa treinar junto, esse vai ser um grande desafio. Mas, né, se nos derem desafio, a gente vai aceitar. Normalmente, esse barco de 8, assim, quando tu vai para uma competição, é muito de rampa, a gente diz assim. Tu monta as 8 pessoas, senta no barco e perto da competição tu vai. Isso prejudica um pouco, né? Mas tu conseguir 8 mulheres boas e formar um barco e treinar a longo prazo, isso é muito difícil. Então, é um desafio. Acho que nós, enquanto federação, podemos contribuir para que isso vire um projeto a longo prazo, assim, para conseguir juntar as 8 melhores, para que a gente possa representar o Rio Grande do Sul e trazer um corpo, né, mais forte, porque, às vezes, nos clubes tu tem pequenos destaques, mas para fazer esse 8 e trazer um resultado assim num barco grande, né, que é o 8, é mais difícil. Tu que é técnica, como fazer, como conseguir isso? Além de perder a voz, que nem tu estás agora, reunir pessoas, que nem vocês reuniram agora, que foi um sucesso, não tem como negar, pouquíssimo tempo de treinamento, num esporte que tem necessidade de tu conheceres quem está contigo, e vocês conseguiram um sucesso. Eu acho que esse processo foi um grande aprendizado, uma grande escola para cada um de nós, né? Para todos nós, para mim, para a Manu, para as meninas, para todos. O desafio maior sempre é escutar. E eu acho que isso a Manu conduziu de uma forma incrível, né? E todos nós acabamos conduzindo como ela sentiu, que é de escutar cada entidade, de trazer uma neutralidade, de trazer uma escuta e um direcionamento junto, para que a gente entenda que é muito mais do que alinhar algo por um clube ou por uma, né, metodologia. É para o remo, né, que é para trazer mulheres de volta para a modalidade, trazer mães, trazer filhas, para renovar o remo gaúcho. Porque a gente sabe que o esporte ele impacta em várias questões, né? E ele diminui vários riscos aí psicossociais que a gente conhece. Então, é importante, sim, esse movimento, essa integração. E eu acredito que é essa condução, sabe? Ter essa escuta, ter escuta de todas as entidades, ter uma neutralidade e integridade com a instituição Remosul e com os clubes também, para que se possa criar esses laços com as instituições. Meninas, parabéns, obrigado pela entrevista.
Antes de vocês irem, vocês me deram entrevista, no retorno me deram outra vez. A gente prometeu Muito que ia voltar obrigado. e voltamos, ó. Cumpriram. Eu entrevistei aqui Manuela Marcilli e Verônica Dietrich, do Remo Gaúcho, seleção de Remo Gaúcho, vencedoras, atletas de altíssimo Obrigada pela nível. oportunidade. Muito obrigada. Eu agradeço. E na Libertadores de Futsal, a CBF atropela mais um adversário e garante vaga nas quartas de final com uma rodada de antecipação. 2 jogos, 2 goleadas, 2 banhos de bola Vou aliviar vocês e uma com torcida feliz da vida. A Laranja está simplesmente imparável na Libertadores de Futsal, competição que este ano está sendo disputada em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Ontem à noite, o público quase encheu o ginásio Sérgio Luiz Guerra. Na quadra, o time também fez a sua parte, goleando Fantasmas da Bolívia por 5-0. Um duelo sem muita história. Tamanha a superioridade dos donos da casa. Vilela e Barbosinha marcaram no primeiro tempo. Após o intervalo, Fogaça, Schaefer e novamente Barbosinha aumentaram a vantagem da equipe gaúcha. Com a segunda vitória no Grupo A, a CBF já está garantida nas quartas de final. Mas ainda precisa enfrentar o Boca Juniors, hoje à noite. Uma partida apenas para cumprir tabela? Não, nada disso. Em jogo está a liderança da chave, pois os argentinos também somam 6 pontos até aqui. Quem também está voando na Libertadores é o Magnus, o outro representante brasileiro na competição. Ontem, o time paulista goleou o Pantavalón do Peru por 7-0. Nesta terça-feira, o Cachorrão enfrenta os Centauros da Venezuela, em disputa que vale o primeiro lugar do Grupo B. A natação gaúcha conquista 2 medalhas de bronze no troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Os resultados foram obtidos por 2 atletas do Grêmio Náutico União de Porto Alegre. O Campeonato Brasileiro Absoluto Interclubes é a principal competição da natação brasileira. As provas foram disputadas no Parque Aquático Júlio de Lamar, na capital carioca. Na final dos 1.500 metros estilo livre, o União competiu com 3 nadadores e deu dobradinha. Lucas Alba e Vitor Moreno dividiram a medalha de bronze com o tempo de 15 minutos, 19 segundos e 65 centésimos. O clube ainda teve Matheus Meleque em sexto. Na disputa dos 800 metros, houve uma inversão de colocação entre 2 colegas de treinos. Vitor Moreno ficou em terceiro lugar com o tempo de 8 minutos e 33 centésimos. Desta vez, Lucas Alba terminou na 4ª colocação. A temporada tem sido boa para Moreno. Em abril, o unionista recolocou o Brasil entre os 10 melhores da Copa do Mundo de Águas Abertas, ao terminar em 10º lugar na etapa de Ibiza, na Espanha, nos 10 quilômetros. Venceu as provas dos 5 e dos 10 quilômetros na etapa de Porto Alegre, no Brasileiro de Águas Abertas. Entre os clubes do Rio Grande do Sul, o Grêmio Náutico União encerrou na 9ª colocação geral, com 311 pontos, enquanto o Recreio da Juventude de Caxias do Sul fez 93 pontos e finalizou na 15ª posição. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao vivo, ao 12h15. Boa tarde.